Eu cheguei de muito longe, a viagem foi tão longa, e na minha caminhada, obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Mas estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado do conforto acomodado como os tantos por aí. É preciso dar um jeito, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito. Pois é, essa canção aí faz parte da grande vitória do cinema nacional. E é isso aí, por isso que eu estou cantando ela, mostrando para vocês, porque a gente vai falar muito desse assunto, falar dessa alegria, né, do cinema nacional, que a nossa aula hoje tem tudo a ver com o cinema, tá bom? Então vamos já, que vai ser uma maravilha falar sobre isso aí, tá bom? Deixa eu colocar aqui a minha violinha, aqui no cantinho, tá? Uma canção linda, né? Uma canção triste, assim, mas com uma força muito grande. Grande Erasmo Carlos, parceiro lá do rei da Jovem Guarda, do Roberto Carlos, né? Então, vamos continuar falando sobre arte e tecnologia, né? A arte digital, as instalações interativas, né? Vamos lançar aí a vista sobre cada uma dessas artes e aí vamos falar também sobre o cinema, né? Que o cinema brasileiro, como eu falei ali no final da canção, teve finalmente o grande reconhecimento mundial, não é? Então vamos seguir aí com a nossa aula de hoje. Então, a arte e a tecnologia podem sim colaborar entre si, podem sim se integrar, né? Então, onde você tem arte digital, você tem web art, tem instalações interativas com lasers e etc., né? E tem museus virtuais. Quando você não poderia visitar um museu, hoje em dia, através da internet, você pode chegar a longas distâncias, né? Você pode muito bem resolver o problema de não ter o acesso pessoal, né? De estar presente, presencial, mas você pode virtualmente visitar o Louvre, um dos grandes museus do mundo, né? E aí também tem o desenvolvimento do cinema, né? Porque o objetivo das produções cinematográficas era inicialmente atrair a atenção do espectador. O espectador é a pessoa que está assistindo, hein? Não vamos perder. Então, eu vou começar logo com a atividade interativa. Vou logo deixar aqui uma pergunta para você, né? Para você ir pensando e responder lá para o finalzinho da nossa aula, tá? Então, olha, vá refletindo durante a nossa aula para você chegar num conceito sobre isso aí, ó. Para você, as tecnologias digitais, com as tecnologias digitais, o artista perdeu espaço para produzir arte? Olha aqui, ó. Tá vendo essa criação aqui? Maravilhosa e impensável, né? Antigamente, né? Mas com a criatividade gráfica, né?
e a facilidade da computação gráfica a gente tem aí. Então, vamos seguir e você vai juntando aí elementos para você responder, para você ter uma opinião sobre essa questão aí, tá? É com você. Aí, ó, vamos ver aqui mais detalhadamente sobre a arte digital. Então, você tem, através da arte digital, você tem acesso a web art, que é uma arte que é produzida para ser distribuída, para ser mostrada na web. O web é uma palavrinha em inglês, mas significa rede. O que é rede? Né? A rede é a interligação de computadores. Né? Quando você liga ao seu computador, que você entra no seu aparelho de transmissão, aí você já tem uma conexão que vai fazer você se interligar com a rede mundial de computadores, a WWW, World Wide Web, quer dizer, rede aberta do mundo, não é isso? Então, é isso que a web art tá inserida dentro disso aí, tá? É um gigante, é um mundo sem limite, sem começo, sem fim, tá? Que vai a instâncias, a possibilidades que ainda estão em aberto. As instalações interativas, vamos lembrar o que a gente estudou sobre instalações. A instalação é aquele tipo de arte que o artista vem na sala e o artista vem na sala e na sala de exposição, né? E coloca lá ou vários objetos, distribui, ou ele cria um ambiente para as pessoas poderem fazer algum tipo de ação, participar de alguma atividade. E essa atividade aí, muitas vezes, faz com que as pessoas tenham uma experiência sensorial, cheguem a algumas conclusões, que é o objetivo artístico maior, tá? E aí, uma outra instância aqui é só para fechar a questão da instalação, quando fala que é interativa, é porque você pode interagir, você participa. A sua participação é cada vez mais necessária, cada vez mais faz parte da própria obra de arte ali, que é a obra, é um outro tipo de obra, que é a instalação. Então, e os museus virtuais? O museu virtual é porque você cria na sala, na própria sala da internet, do computador, você cria ambientes onde estão lá mostrados, como se você estivesse numa sala física, né? Estão lá mostradas obras de artes e você pode navegar ali, você pode passear entre as salas, ver detalhadamente as obras de artes, e é assim que funciona o museu visual. Estou dando uma explicação aqui bem superficial, né, que a gente pode aprofundar muito. Só isso aqui é assunto para umas 2 ou 3 aulas, porque tem muita coisa para se ver a respeito disso. Tá? Então, fruto da cibercultura, o que é isso? A cybercultura, ou cibercultura em português, né? É a cultura de mostrar e perceber e ver e interagir com a rede, né? De fazer as coisas através da rede de internet. É a cybercultura, ou cibercultura. Eu prefiro cibercultura, tá? Porque aqui é português. Então, na sua mais completa tradução, é uma síntese, um agrupamento de várias mídias. Ou seja, é a arte feita na internet e produzida na internet para as pessoas que
vivem direto, fuçando, pesquisando, estudando, vendo coisas na internet. São essas pessoas chamadas de internautas. Já que meio que compara a internet com como se fosse um mar, como se fosse um grande rio, sei lá. E que as pessoas que estão lá estão navegando, portanto, são nautas, né? São internautas. É meio por aí a explicação dessa palavra, tá? É sempre bom a gente saber os detalhes, saber o que significa, do que a gente está falando. Por exemplo, eu aconselho você a procurar saber direitinho aí com os dicionários o que é cibercultura, né? Essa palavra aí, ó. O que é internauta. É bom você saber direitinho o conceito de cada uma, não deixa passar não, porque aí, senão você vai acumulando coisas quando você precisa de um entendimento para fechar uma conclusão de uma coisa, você não tem. Tá? É muito importante você ir atrás de cada uma das coisinhas aí. É como você lê um livro que tem uma palavra difícil, aí você não sabe qual é, você tem que pegar e ir atrás, anotar ali no canto e ir atrás para você passar a saber do que aquilo se trata. Tá? Então, é dentro da www, né, World Wide Web, que os web artistas criam seus trabalhos. Por sua vez, só vistos dentro do programa navegador da web. Então, já tem artistas que só trabalham, só mostram suas coisas na internet. Você, para ver, para saber dele, você tem que entrar na internet e aí pesquisar, botar o nome do artista, ou seja, então, como é que você descobriu ele, né, ou ela. Então, nós estamos vendo aqui essa animação aqui, esse é um trabalho tipicamente criado na internet, né? O rosto aí da menina aí com essas flores. É esse tipo de trabalho que a gente está falando. Então, vamos entender melhor as características da arte feita dentro do computador, para a rede de computadores, a tal da web art. Olha, são produzidos para a rede que utilizam a internet como parte integrante da obra. E se não for uma obra, é um acontecimento, é um evento artístico. Tá? Acontece, gente. O pessoal convoca através do computador, o pessoal vai para um certo lugar, aí tem a tal das raves. Já ouviu falar da rave? Bom, deixa para outra oportunidade. Então, porque a rave é uma festa ela é chamada, as pessoas são chamadas através da rede, e lá tem aparelhos, e lá tem telões, e aí acontece, tá? Então, formas de arte digital. Pode haver uma edição de fotos e imagens. Tem programas, tem aplicativos que você pega a fotografia original e tira. Você estava dentro de uma casa, tira o fundo, tira a casa e bota uma praia. Não tem limite mais também, porque eu já sei que uma fotografia, o cara consegue fazer você sorrir, falar coisas, abraçar outra pessoa, outra fotografia, entendeu? Está longe isso aqui, ó. Isso aqui já está muito longe. Desenho, ilustração e pintura digital. É mais uma forma de arte digital, né? Modelagem 3D. Então, um modelo em 3 dimensões. Animação digital. Animação já faz parte disso aqui que eu falei aqui, né? A fotografia, passar a sorrir, a olhar e a falar, já faz parte de uma animação digital. Aí vem a pixel art, também essa mesma ideia computacional, em que
junta os pigmentos, os pontos fractais, né? E esses pontos vão produzir uma imagem como essa aqui, tá? E aí tem a arte fractal, que é uma arte mais, ela não só é digital, mas é também baseada em cálculos matemáticos, os fractas, ok? Então, essas obras aqui, ó, são obras digitais do Shad Knight, que é um artista, essas aqui, ó, tá? É um artista norte-americano. É o Cavaleiro Shad. Olha aí, uma imagem aí impensável, né? O cara consegue fazer isso aí na maior facilidade com o uso das ferramentas de computação. Tá bom? Então, vamos ver aqui uma instalação interativa tecnológica. Olha só, tá? Estava explicando para vocês aqui, a gente agora vai ter um exemplo. Olha aqui, essas pessoas dentro dessa sala e essa parede aí totalmente preparada, né? Com iluminação, com projeção, e aí a sensação que a pessoa vai ter ao contemplar, ao entrar em contato com essa parede aí, é o que vai ser a interação, tá? É quando a pessoa entra em contato com a arte. O que ela vai sentir? Ela vai ficar maravilhada? O que ela vai sentir? Isso aí faz parte da intenção do artista com esse tipo de arte, né? O que as pessoas vão sentir? O que elas vão falar depois? Um outro ambiente também preparado aí através de luzes e tudo. Olha só, não só a sensação de uma cachoeira de luzes e de água. Sim, tem mais uma coisa, tá, que eu já estava esquecendo de falar. As pessoas colocam música nesses ambientes, colocam a música que vai fazer você relaxar, que vai fazer você entrar. Se for uma música agitada, você vai ter um tipo de sensação. Se for uma música mais calma, você vai ter uma sensação de relaxamento, tá? Então, essa daí é a ideia básica da instalação interativa através do uso de recursos da tecnologia, principalmente da tecnologia digital. Ok? Então, agora com a definição, você tem o seguinte: é um sistema vivo, onde o público dialoga fisicamente com um evento que está acontecendo no ambiente e que se modifica de acordo com as interações do público. Ainda tem mais esse detalhe, tá? Conforme o público vai andando, vai se mexendo, essas cores podem mudar, o som pode mudar, a iluminação, tudo pode mudar, especialmente para provocar as reações das pessoas, né? Então, eu acredito que não vai ter nada de agressivo, né? Mas eu acho que as pessoas saem muito relaxadas desse tipo de instalação interativa. Eu ainda não fui a nenhuma, não, pessoalmente não, tá? E os museus virtuais, hein? Vamos ver? Museus virtuais. O museu virtual permite a utilização através da internet de uma apresentação a respeito de determinado assunto. Mais uma possibilidade aí, tá? Ou seja, dá ao visitante a oportunidade de um diálogo interativo com o assunto abordado. Nossa, que coisa, né? Para o estudante, então, já pensou? Você consegue entrar na sala e você pode fazer um questionamento e as respostas vão estar lá, vão acontecer. Porque se você coloca uma pergunta, a tecnologia hoje em dia já permite que você ouça a resposta, né? Uma voz aí programada, gravada já. Aí tem o Museu do Louvre, tem o Museu de Londres, o Museu de Belas Artes de Boston, aí tem o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, tem o Museu Van Gogh,
o Museu Imperial, o Museu de Arte de São Paulo e o Museu Britânico. Esses grandes museus aí estão disponíveis também na internet, como um museu virtual. E tem também, olha só, tem esse museu aqui, né, do nosso tão conhecido já, familiar, aí, o nosso Google Art. O Google Art é um ambiente, né, uma ferramenta online que permite a visitação virtual dos museus do mundo e a visualização de suas obras de arte. Então, através do Google Art, você pode visitar qualquer um daqueles museus que eu já falei o nome ali, né, no slide anterior, e ver as obras de arte. Você assistir uma aula sobre pinturas do Caravaggio, aí você vai lá e pesquisa, e aí você vai ver os detalhes, vai ler a respeito da obra, vai se informar, e aí vai ser muito interessante, né? Você vai aprender muito mais. É a tecnologia também sendo usada, sendo aproveitada por você para ter uma experiência de estudo maior. A tecnologia da Street View, ou fotografia em 360 graus, pode-se visualizar o interior de lugares como esse museu aqui de Nova York, né? O Museu Van Gogh de Amsterdã e a National Gallery, o museu lá de Londres. Tá? Então, você pode penetrar e participar desses museus e caminhar dentro, como se estivesse dentro da sala. Tá? Essa Street View é a visão da rua, né? Hoje em dia você pode pesquisar um endereço também utilizando da rede, né? Onde você tem condição de descobrir onde mora seu amigo, sei lá, onde mora algum parente, também se utilizando dessa ferramenta aí, tá? Então, para estudo, para você conhecer as grandes obras, originais até, como elas estão guardadas nos museus, não tem praticidade maior, né? Utilidade maior. Então, é claro que deve haver muitas outras utilidades, muitas outras facilidades que essa ferramenta pode dar para nós, mas, por enquanto, estamos falando dessa utilidade aí. Tá? Então, vamos seguir, porque nós vamos agora falar sobre a famosa sétima arte, que é o cinema. Então, presta atenção nos detalhes, você vai entender que o cinema é fascinante, gente. O cinema é fascinante, porque o cinema vem da fotografia, né? Você está vendo aqui essa animação, né? Essa animação, você está vendo aqui, ó, são várias fotografias passando numa velocidade maior do que o nosso sentido da visão, o nosso olho consegue acompanhar. Então, dá a impressão de movimento, né? Já nessa visão aqui, já dá a impressão que a árvore está se movendo. Se aumentar um pouquinho mais a velocidade, aí fica perfeito. Tá? Então, a linguagem artística com características particulares. Tá? Então, foi o teórico italiano Ricciotto Canudo que chamou o cinema de sétima arte em 1911. E realmente tem tudo a ver, né? Então, vamos ver algumas características, alguns detalhes sobre a evolução do cinema. Tá? Até a gente chegar a falar aí no cinema brasileiro. Né? O cinema não nasceu narrativo, eram só imagens. Se contava histórias sem som, não tinha a tecnologia de botar o som junto com a fotografia. Na primeira fase, o objetivo das produções era contar histórias e atrair a atenção do espectador. Então, tem que ser imagens muito
interessantes, né? E com isso aí surgem os primeiros gênios, né, da mímica, os grandes mestres, grandes atores, né? Mas vamos chegar lá aos pouquinhos. Com isso, as primeiras exibições eram realizadas em feiras ou locais públicos. Não tinha ainda percepção de que precisava de um lugar mais adequado, né? Então, o cinema de atrações é dividido em duas etapas. A primeira fase, né, que consiste na origem do cinema, é considerado não narrativo. Tem coisas muito interessantes, tá? Na segunda fase, consta com os primeiros registros de narratividade, ou seja, conseguiram vencer a limitação do som, em que os Nickelodeons, salas de cinema do início do século XX, são chamados. Então, tentou-se de tudo no começo, enquanto não tinha a tecnologia certa para juntar a imagem com o som. Teve muitas vezes que os músicos tocavam ao vivo no cinema, enquanto o filme estava passando, o músico ia interpretando lá e ia tocando. Depois aí foram tentadas as gravações para tocar junto com a imagem, tá? Então, da primeira fase vem o famoso cinema mudo. E as características desse cinema mudo? É um cinema... E aí você já está vendo aqui na animação, quem? Charlie Chaplin, né? O grande gênio do cinema mudo, né? Em que ele, sem falar uma palavra, ele contava as histórias e fazia mímicas e as pessoas riam e era divertido. E ainda quando você assiste um filme daqueles, você entra realmente numa outra dimensão, tá? Então, não há diálogos, não tem conversa. E o seu núcleo fundamental são as imagens. Então, só baseado na imagem. Em suas origens, portanto, não tinha sons, porém, tinha títulos, pequenos rótulos para ilustrar uma mensagem e ajudar a compreender melhor o conteúdo de uma cena. Então, já é um avanço, né? Já começou aí. A maioria dos filmes mudos era gravada em preto e branco, tá? Aí vem aqui o grande Charlie Chaplin, que é esse ator aqui, ó. Essa lenda aí maravilhosa do cinema, foi uma das personalidades mais marcantes e criativas da era do cinema mudo. Olha, ele escrevia, ele cantava, ele era músico, ele era, assim, um self-made, ou seja, ele era um faz-tudo, era um artista de grandes recursos, Charlie Chaplin. Então, esse filme aqui, que a gente está vendo aqui, o trechinho aqui, uma ilustração dele, é o filme Tempos Modernos, em que ele faz uma crítica à Revolução Industrial, porque as pessoas trabalhavam nessas fábricas, né? Era dividido, cada um fazia uma função, tinha gente que ficava só apertando parafuso o dia todo, assim, e à noite também, às vezes, e aí sonhava que estava apertando, outros ficavam loucos, e aí ele fez um filme criticando essa brutalidade. Então, vamos lá. Isso, ó, 1936 é o tempo desse filme. Então, vamos conhecer aqui uma personalidade aqui, que é o Chaplin. O desenvolvimento do cinema foi o resultado de diversas experiências e invenções que tinham a finalidade de mostrar um efeito de movimento. A invenção do
Thaumatroscópio, do irlandês William Fitton, foi uma forma de gerar movimentos nas imagens. Depois que foram criados diversos aparelhos que geram animações, o cinema passou a contar histórias a partir de fotografias. Então, já está vendo aqui várias fases aqui, né, gente? Ó, no começo, os filmes eram em preto e branco e não possuíam áudio. As narrativas cinematográficas se adaptaram e foram alteradas com o aperfeiçoamento da tecnologia. Hoje, o cinema já consegue revelar projeções incríveis aos telespectadores, com efeitos especiais, feitos em computadores. Atualmente é uma obra de consumo e explorada comercialmente, gerando bilhões de dólares todos os anos. Tá? Então, dito isso, essa aqui é uma espécie de contexto aqui, tudo isso a gente já vem falando aos pouquinhos durante a nossa aula. Vamos ver aqui o Chaplin. Então, está aí. Charlie Chaplin foi ator, dançarino, diretor e produtor inglês. Então, ele nasceu na Inglaterra, certo? Também conhecido pelo seu maior personagem, que é o Carlitos. Então, ele foi o mais famoso artista cinematográfico da era do cinema mudo. Ele fez vários filmes e que, sem falar nenhuma palavra, ele contava a história. Também usado também pelos caracteres, né? Mas tinha muita imagem, tinha muito senso de ação, né? De posicionamento, de gestos e atitudes em cena. Ó, produziu vários filmes que se tornaram clássicos do cinema mudo. Entre eles, O Garoto, que a gente está vendo essa ilustração aqui. Aí vem Tempos Modernos, que a gente viu no outro slide lá, aquele da engrenagem, da rodinha. E o que ele faz? Debochava, satirizava, criticava a mecanização da modernidade, tá? O avanço da tecnologia, o avanço, na verdade, das relações de trabalho, onde as pessoas eram exploradas de uma maneira assim, meio que um tanto quanto brutal, né? Olha aqui, ó. Então, não podemos deixar de falar, né, no nosso momento atual, o momento de conquista para o cinema brasileiro. Esse filme aqui é agora desse ano, né, o filme que esse ano conseguiu ganhar o Oscar de melhor filme internacional. Há muitos anos o Brasil vem produzindo filmes fantásticos. Temos realmente atores e atrizes fantásticos, temos realmente produtores, temos muita capacidade, mas é difícil o reconhecimento, porque a indústria do Oscar, ela vamos dizer assim, puxa a brasa mais para a sardinha do pessoal, principalmente dos Estados Unidos, né? Porque é muito difícil ter um reconhecimento. Tá? E o Brasil, pela primeira vez, muitas vezes ficou ali batendo na trave. Não dá tempo para eu explicar assim detalhadamente para vocês, porque é verdade isso que eu estou falando, tá bom? Mas posso passar detalhes depois, mas muitas vezes o Brasil bateu na trave, chegou lá, estava entre os indicados, e aí outra produção de outro país, de outros lugares, ganha para nós. Dessa vez, principalmente a nossa maravilhosa Fernanda Torres, foi premiada, justiça seja feita, né? Antes desse filme aí, teve um filme com a mãe dela, que foi indicado também, mas não ganhou, mas finalmente o prêmio está aí e está fazendo história, né? Porque finalmente o cinema brasileiro ganhou o reconhecimento internacional. Abriu-se aí uma jurisprudência, né? Mais ou menos assim. Abriu-se aí
uma possibilidade para, quem sabe, outros reconhecimentos virem. Aquela canção que eu toquei lá no início é a canção do filme, tá? Quem tiver a oportunidade de assistir, de ver de alguma maneira, vai ouvir essa canção lá com o grande Erasmo Carlos, que foi o cantor, que foi o autor dessa canção, tá? E aí, parabéns, Fernanda, parabéns a todos os envolvidos, o Walter Salles também, grande diretor, né? Por essa grande proeza, meus respeitos, que maravilha, o Brasil agradece. Vamos em frente, então. A nossa enquete, então, né? Qual a contribuição das tecnologias digitais na arte? Olha, tem muito mais do que eu coloquei aqui, tá? Mas você pode ter lembrado, ter pensado em coisas que eu não pensei. Mas, olha, contribui para as novas atividades ligadas às artes, como os designers gráficos, fotógrafos, os web designers, as pessoas que desenham na rede, né? Na internet, e expõem, e colocam na internet. A máquina vem facilitar o trabalho e criar mais opções técnicas de produção. As utilidades do computador para criar arte a utilidade é inquestionável. Realmente é mais um canal de possibilidades aí, tá bom? Então, pensando na arte e em profissões ligadas à arte, veja só, o designer gráfico é uma pessoa que desenvolve o visual de jornais, revistas, livros, panfletos, anúncios e outdoors. Também ele cria com o uso de ferramentas da internet, né? Também cria logotipos, papelaria para firmas individuais, comerciais e industriais, com o objetivo de torná-los atrativos para facilitar a leitura. Escolhe as letras para os textos, né, define o tamanho das colunas de uma página de jornal, seleciona e padroniza as cores e ilustrações e projeta embalagens. Quer dizer, olha as possibilidades aí que o designer gráfico, a pessoa que se utilizando das ferramentas da internet para a sua profissão. E aqui, vamos ver aqui uma atividade aqui para nós. Vamos responder, né? Para você, com as tecnologias digitais, o artista perdeu espaço para produzir arte? Então, a gente já respondeu. Então, vamos ver aqui um processo de criação. Baseado na nossa aula, realize uma releitura de uma obra. Faça de novo o desenho, mas do seu jeito, né? Use uma fotografia ou uma colagem. Se possível, envie o vídeo em imagem fotográfica ao professor de arte. Bom trabalho, hein? Olha só essa ilustração que está aí do lado. Ok? Chegamos ao final da nossa aula aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido maravilhoso. E que bom aí a conquista do nosso cinema brasileiro. Fernanda Torres, né? Grande atriz. Walter Salles, grande diretor. Ficamos aqui até a próxima aula.